nós somos eternos. Mas alguns afirmarão: todos nós vamos morrer. E nós confirmamos: isto é um fato inegável. Sem nenhuma dúvida que o nosso corpo vai perecer. Ele tem um tempo de vida útil. Além disso, ele é muito frágil, como um vaso de porcelana. Pode ser danificado facilmente. Nós temos um corpo. Não somos o corpo. Ele é um instrumento, não a causa da vida em si mesmo. A vida provém de nossa alma ou espírito, ser imaterial e também imortal, eterno. Nosso corpo é uma máquina maravilhosa, concedida por Deus para nossa redenção. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não o corpo físico, mas o espírito imortal. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar. Aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.
Bora lá. Alma fraterna, falam da morte, passa e já o céu forte, tombando troncos no chão, os animais pequeninos gritam pedindo socorro e vai descendo de morro em morro, cai a enxurrada correr, mais finda a borrasca enorme, mais finda choro da madrugada, em riscas dedos dourada, vem um novo amanhecer, assim é também na vida, se atravessa as grandes provas, na estrada em que te renovas, guarda a calma e sã, alma sofre, mas segue e caminha, vence a sombra que te invade, se a hora é tempestade, é um novo dia amanhã. Mais finda a borrasca enorme, finda choro da madrugada, em riscas dedos dourada, vem um novo amanhecer, assim é também na vida, se atravessa as grandes provas, na estrada em que te renovas, guarda a calma sã, alma sofre, mas segue e caminha, vence a sombra que te invade, se a hora é tempestade, é um novo dia amanhã. Pão Nosso, ditado pelo Espírito
Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Paulo, Hebreus 3:13. O conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que, para aconselharem os irmãos, necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Emmanuel. Boa noite a todos nossos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Vamos orar? Elevar nosso pensamento ao alto e agradecer primeiramente ao nosso Pai Celestial pela vida, pelo nosso corpo físico, pelo ar que respiramos, pelo sol que nos ilumina. Agradecer a Deus pelo alimento, pela água. Agradecer a Deus pela família, pelo lar que nos acolhe, enfim, por todos esses recursos, por todos os instrumentos que Ele nos oferece para o nosso aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual. E que a paz do Mestre Jesus possa permanecer conosco, mas que essa paz alcance toda a humanidade terrestre, alcançando todos os lares do nosso querido planeta Terra. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Obrigado. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec.
Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E vamos conversar nessa noite sobre a questão 175 do Livro dos Espíritos, que está na parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 4 da pluralidade das existências, que fala de encarnação nos diferentes mundos. A questão 175, ela diz o seguinte: haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? E a resposta dada pelos espíritos a Kardec foi a seguinte: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride, aí como em qualquer outro planeta. E nessa mesma questão, foi feita outra pergunta aos espíritos, que foi a seguinte: não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? E aí os espíritos responderam o seguinte: não. Estacionar-se é o que se quer. Estacionar-se não é o que se quer, e sim o que se quer é caminhar para Deus. Então, aqui está nos dizendo o quê? Que não devemos, pensar que nos mantermos na condição de espírito seria melhor, porque estaríamos parados sem estarmos evoluindo, E dessa maneira não alcançaríamos a nossa evolução. E aí, o Espírito Miramês traz um comentário para nós a respeito dessa questão, trazendo uma reflexão bem interessante, que eu vou falar aqui para vocês qual foi. Ele diz o seguinte: não há vantagens para o espírito em permanecer na Terra se ele não lhe oferecer meios compatíveis com a sua evolução espiritual. Às vezes, o interesse da alma em ficar vivendo na Terra está sob a sua inspiração de sentimentos inferiores, mantendo o amor próprio, o seu egoísmo e a sua vaidade. Nada de interesse universal que o leva à evolução e ao crescimento. A maior vantagem para o espírito é a de crescer, moralmente e intelectualmente. Seja onde for, a casa é uma só, e é a casa de Deus, nosso Pai. Afirmam algumas pessoas que sua atual reencarnação é a última na Terra, que não desejam mais ela voltar. Esta afirmativa traduz o desejo de mostrar aos companheiros uma suposta elevação espiritual. Muitos apontam mundos inferiores para ir, querendo sempre ascender a planetas superiores, esquecendo-se de que ninguém engana a verdade. Outras pessoas, que aceitam a reencarnação, dizem que foram essa ou aquela personalidade importante que se destacou no mundo pelos seus grandes feitos. Quase nunca ouvimos alguém dizer que foi um pária, um mendigo, um escravo, um ladrão, um assassino, um maníaco sexual. Aceitam, nesse caso, a reencarnação para mostrarem a sua vaidade, o seu orgulho. Torcem a verdade aceitando a inverdade. Consideramos uma felicidade os espíritos que herdaram a Terra e nela permaneceram como oportunidade sagrada de consolidar o bem dentro da alma, o bem dentro de seu espírito. A melhor vantagem para a alma e para o espírito é a autodedicação em todos os sentidos, é o aprimoramento constante, e ainda compreender o sentido do Evangelho como força educadora para todas as criaturas. Não deve interessar ao espírito encarnado saber o que foi antes ou o que será depois.
Antes, o seu maior interesse deve ser mudar para melhor. Se acredita ter sido uma grande personalidade de honestidade inaceitável, é nesta existência acreditarem que é nesta existência que trama a sua desonestidade, pois coloca em descrédito a lei, fazendo alguns acreditarem que existe a regressão, que é um absurdo dos absurdos. Cada espírito deve ser o que é e procurar melhorar todos os dias, mas enquanto criticar os outros, enquanto ver o mal somente dos seus irmãos em caminho, não passará de um simples ser que pensa, mas não entende ainda que os dons que recebeu de Deus são importantes para a sua própria felicidade. Não deves esquecer de orar e vigiar, para não cair em outras tentações, disse o Senhor. Estamos sempre caindo nas tentações, até aprendermos a necessidade do bem e do amor, vibrando em nossas vidas permanentemente. O cristão não pode dizer que não aprendeu, pois o Evangelho de Jesus está sendo disseminado em muitas dimensões para todos os que desejam melhorar. Também o Espírito não pode encobrir o conhecimento que lhe chega pela força da doutrina dos Espíritos, exemplificando-se por alguns como sendo o Evangelho vivo, na vivência dos que conhecem a verdade. Então, esqueçamos as grandes vidas, a não ser para copiá-las para a força do exemplo, não querendo ser o que ainda não podemos atingir. A humanidade é a condição poderosa da vida em que se deseja subir com a verdadeira honestidade espiritual. Então esse foi o comentário de Miramês, que ele deixa bem claro que não há vantagem nenhuma para o espírito em permanecer na Terra se ela não lhe oferecer os meios compatíveis com a sua evolução espiritual e a sua evolução moral. Então fica para nós aí, nessa noite, a reflexão da questão 175 do Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para poder aprender um pouco mais sobre as lições do Evangelho, solicitando a Jesus que nos permita encher os nossos corações com seus ensinamentos. E a propósito do estudo de hoje é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, diferentes estados da alma na erradicidade. Vamos começar no item 1, com os dizer que está em São João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Turbe, que vem a ser turbe? Agitar, perturbar, desassossegar. Então, ele vem trazer para nós, que nós não devemos permitir que os nossos corações, eles se encham de ansiedade, de perturbação, de preocupação. Essa mensagem foi dita por Jesus durante as incertezas dos seus discípulos, bem próximo à sua crucificação. Então ele dizia que para os seus discípulos que não deveria deixar o coração apertado, cheio de ansiedade, que eles buscassem a confiança no Pai,
a confiança nos conhecimentos, na sabedoria que eles tinham. Mas vamos perguntar se diante dos problemas que nós enfrentamos, será que a gente consegue sentir a presença de Jesus? Quando nós estamos diante de uma doença muito grave, ou conosco, ou com os nossos familiares, como que ficam os nossos corações? Ou mesmo, quando tem o desemprego, quando a pessoa perde o trabalho, ela se desorienta, fica desesperada, ou mesmo em situação de morte, quando a gente perde um ente muito querido, um filho, ou uma mãe, ou um tio, alguém que a gente gosta muito, Como que fica o nosso coração diante das tribulações, das dificuldades? Então, nós não podemos esquecer que nós estamos num planeta de provas e expiações. E se nós estamos nesse planeta, os desafios, as modalidades de experiência, elas são muito grandes. E elas vêm acompanhadas, muitas das vezes, de dores, de angústia, de negatividade. Então, o nosso coração e a nossa mente, ela acaba se envolvendo com um tipo de sentimento negativo, de preocupação, de tristeza, de medo, E o nosso coração, ele vai ficando cada vez mais apertado, ele vai ficando conturbado. Então, quando nós começamos a ter esses tipos de pensamentos, ou seja, esses pensamentos que nos atrapalham, que nos atribulam, esses pensamentos, eles precisam ser combatidos. Então, nós precisamos deixar que os nossos corações, eles sejam confortados por Jesus e os benfeitores, que muitas das vezes nós temos dificuldade para ouvi-los, para senti-los, Então, é isso que ele vem trazer para nós. Essa preocupação, essa ansiedade, ela deve ser controlada, porque se não for controlada, fica difícil de entender o que a espiritualidade está nos dizendo, querendo, nos proporcionar, às vezes, resposta, mas como o nosso coração está desassossegado, preocupado, aflito, ele não consegue ver. Então, a mensagem vem nos mostrar que nós temos que ter fé em Deus e no Evangelho de Jesus e na vida futura, porque nós sabemos que aqui essas provações, esses desafios, é o que vai nos confortar para a vida futura. Então, que nós possamos nos espelhar nas experiências de Jesus, nos seus ensinamentos, para que possamos também estar abertos à espiritualidade maior. Outra passagem do Evangelho nessa lição é que ele vem trazer que há muitas moradas na casa de meu Pai, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vos estejais. Então, nós sabemos que as moradas, elas são apropriadas conforme o grau de evolução dos espíritos. E nós estamos no lugar adequado tanto às nossas necessidades quanto ao nosso merecimento. Então, a vida eterna, ela é sempre dinâmica, ela propicia atividade para todos, seguirem no rumo da felicidade. Então, diferentes estados da alma na erraticidade. Então, se nós temos várias moradas, Então, nós precisamos conhecer quais são essas moradas, ter em mente, primeiro, o que significa erraticidade. Erraticidade é um período em que os espíritos, eles passam no plano espiritual esperando entre uma encarnação e outra, Então, os espíritos perfeitos, eles não necessitam mais reencarnar, eles não se encontram mais nessa erraticidade, Eles já se encontram num plano espiritual, de forma que só se tiver necessidade, no caso de missão mesmo, para que eles possam retornar à Terra, ou em outros planetas, em outros momentos. Agora, na erraticidade, então, é o período em que aquele espírito que ele ainda necessita de uma certa correção, de um certo ensinamento, de uma certa aprendizagem, então, entre uma encarnação e outra, ele fica nesse estágio na erraticidade. Então, no item 2, traz
A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos em que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Então, cada um vai ter a sua morada, conforme a condição moral, intelectual e espiritual. A cada um é dado a oportunidade do progresso. Então, o universo, ele é infinito, assim como o nosso Pai, que nos permite estagiar em várias moradas, né? A nossa estadia, nós temos estadias em planos, em moradas materiais e em moradas espirituais. Essa pluralidade dos mundos nós encontramos também no Evangelho. E a gente poderia até perguntar, né? Por que Deus criaria tantos planetas, o plano espiritual e todo o universo? Qual a necessidade de tantas moradas? E a resposta, ela se torna simples se nós começarmos a imaginar que o Pai, sendo sábio, justo e amoroso, ele nos permite estagiar em diferentes moradas, para que nós possamos melhorar, né? Em cada estágio, em cada momento de nossa vida, nós vamos ter a oportunidade de crescer, de melhorar e cada vez mais de ir para melhores lugares, né? Cada vez mais atualizado, melhorado e lugares mais felizes. Poderia ir um pouquinho melhor a respeito sobre as moradas terrenas, quando nós analisamos a questão das características da própria estrutura. Se a gente pegar, por exemplo, Goiânia, ela tem uma estrutura, ela tem a sua história completamente diferente se a gente pegar a comparação com Trindade. Cada um vai ter suas características, sua história, sua estrutura. Também na erraticidade, as moradas, elas obedecem também a sua história e uma cultura, só que não a cultura, aquela cultura relacionada à vivência, aos hábitos, aos costumes, não. Aqui, o que vai diferenciar essa cultura é a forma de pensamento, como as pessoas, como os espíritos se sentem. Então, enquanto na morada terrena, nós carregamos, né, as características, a nossa história, os nossos costumes, os nossos hábitos, no plano espiritual, ou seja, na erraticidade, essas moradas, elas se constituem, claro que tem uma história também, mas a cultura, né, o que é levado em conta são as diferenças como as pessoas pensam, como os espíritos pensam, como eles se sentem. Já nas moradas terrenas, né, aqui na Terra, então, muitas das vezes, nós somos diferenciados ou classificados ou vistos, né, pela casa que a gente tem, pelo estudo, pela família que pertence. Então, você geralmente fulano da família tal, a juíza tal, a advogada tal, aquele que mora naquela mansão, aquele que mora naquela tapera, ou aquele que é formado, aquele que ainda não tem estudo. Então, assim, muitas das vezes, as pessoas são reconhecidas pela situação financeira, muitas das vezes reconhecido também pela a herança familiar, ou mesmo pela questão de grau de estudo, mesmo de formalidade intelectual. Já no plano espiritual, isso não vai contar. A casa que você tem, né, o título que você conquistou. Já no plano espiritual, o que vai ser levado em conta, o que vai atrair, né, aqueles que têm afinidade, é a questão do sentimento. Que tipo de sentimento que você tem, né? É amor, é ódio, é paixão, compaixão, é perdão, é raiva, é vingança. E a própria situação espiritual. E qual a sua condição espiritual que você desencarnou? Bem como a maneira de pensar, de viver os acontecimentos, de amar, de sofrer e de ser feliz. Então, aqui vai ser levado em conta. Enquanto que no plano material a pessoa é vista por aquilo que ela tem,
pelas coisas materiais que ela produz, ou que já produziu, já conquistou, no plano espiritual vai ser levado em consideração os nossos sentimentos. É a bagagem espiritual que nós levamos. Como que nós nos vemos diante de uma situação difícil? Como que nós compreendemos os desafios ou a questão da situação de raiva, de ódio de alguém? Como que nós vivenciamos isso? Como que nós sofremos, amamos, né? Nos tornamos felizes? Então, essa situação espiritual que vai contar na erradicidade. E ele ainda continua dizendo, né, que há muitas moradas felizes e moradas de sofrimento. Cada uma delas vai representar o estado em que as criaturas representam naquele momento. Então, nós estamos vendo aqui que existem colônias, como nós já vimos, né, em filmes, em livros, no caso do Nosso Lar e tantas outras que existem também. E, ao mesmo tempo, nós já ouvimos falar de lugares, né, de estadias, de pessoas quando se desencarnam, que ficam em moradas, como no caso das zonas umbralinas, né, que no caso vão construir, vão plasmar conforme a matéria do universo, né, do fluido cósmico universal. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, é o que vai me tornar próximo dos outros que têm o mesmo tipo de sentimento. E juntos, né, eles vão plasmar a matéria do universo, quer dizer, vão construir as suas moradas. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar na erradicidade o resto, né, da minha vida. Não, isso é só apenas momentâneo. A partir do momento em que eu percebo, em que eu peço ajuda, e que eu passo a fazer orações, que eu mudo a minha sintonia, a minha vibração, e eu sou socorrida, eu posso ir para um hospital, eu posso ir para uma colônia próxima, né, para ser socorrida. Então, aqui na erradicidade, existem os lugares onde as moradas são felizes e as moradas de sofrimento. Isso vai depender do desencarne de cada um e da condição espiritual para onde será levado. Então, nós vimos que vários planos de vidas na erradicidade, eles são delimitados, eles não são delimitados geograficamente, mas são delimitados pelas vibrações, pelas frequências energéticas. Ou seja, essas cidades, essas moradas, essas colônias, elas não têm um lugar geográfico como nós temos aqui, as moradas, né, na região centro-oeste, na região noroeste, no centro, na periferia. Não. Nos planos na erradicidade, né, as moradas na erradicidade, elas são identificadas pelas frequências. Cada criatura vai emitindo, então junto com aquelas criaturas que emitem as mesmas vibrações, a mesma frequência, né? Então esse potencial de amor, de pensamento, que vai formar, né? Que vai delimitar esse espaço, essa moradia. Independentemente de diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus, elas também podem se referir ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erradicidade. Ou seja, não é só a morada, o espaço, é dentro também de nós, né? Enquanto ser espiritual. Como que nós estamos nos sentindo? Porque às vezes eu posso estar em um lugar maravilhoso, né? Em que a natureza e tudo é belo. Mas se dentro eu tenho um sentimento ruim, negativo, eu não vou conseguir perceber aquelas vibrações, eu não vou conseguir conter, né, todas aquelas frequências, emitir e nem receber. Então eu não vou conseguir viver num estado. Então pode ser também um estado interno. Pode ser um estado, e que não é um estado também eterno, que pode ser modificado.
Então, quando nós estamos tristes em um lugar lindo, nós não conseguimos apreciar com alegria, porque no interior está a dor, a angústia, a ansiedade. Então, vamos pegar, por exemplo, se eu tenho um filho doente. Pode ser o lugar mais lindo do mundo, mas aquele sofrimento, aquela dor, aquela atmosfera negativa, ruim, não vai me permitir perceber a beleza que está naquele ambiente, naquele lugar. A nossa condição vibratória, não é adequada para aquele lugar. Então, a mudança se dá de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, a partir do momento que eu passo a entender aquela situação, que eu mudo, ao invés de carregar de tristeza, de angústia, de ansiedade, eu mudo meu pensamento em vibrações de saúde, de paz, de equilíbrio, eu modifico também toda a atmosfera ao meu redor. E aí eu passo a ter condições de enxergar. Por isso que muitas das vezes no umbral, aquele ser que ele está sofrendo, que carrega raiva, ódio, às vezes desejo de vingança, ele não consegue sentir a vibração quando um espírito de luz, se aproxima, que vem trazer para ele o alívio, porque o livre-arbítrio não permite aquele espírito de luz invadir o seu espaço. Então, é necessário que aquele ser reconheça, que deixe a tristeza, a raiva, o ódio, quando ele tira essas vibrações negativas e no lugar passa a colocar uma vibração de amor, de afeto, de carinho, de esperança, então essa luz que se reacende aproxima da espiritualidade que quer ajudar. Percebe-se que muda completamente a atmosfera. Então, se nós estivermos com o coração apertado, amargurado, não é um ambiente que vai fazer a diferença. Então, por isso que é importante, quando a gente perceber que as coisas estão difíceis, complicadas, ao invés de desesperar, ficar tendo pensamentos negativos, pelo contrário, a gente deve orar, ouvir uma música que traz uma elevação, que nos proporcione esperança, otimismo, para que toda aquela vibração possa ser modificada. Então, conforme se enche este mais ou menos depurado, e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Então, quando nós temos uma vibração melhor, nós estamos num ambiente em que nos proporciona tranquilidade, eu tenho que observar que aquele ser que está naquele ambiente, com certeza, na vida terrena, ele vivenciou, ele praticou o Evangelho do Cristo. Então, agora no mundo espiritual, ele vai estar num lugar, numa morada, em que as coisas são agradáveis. O ambiente é tranquilo, mesmo que ele tenha desencarnado por causa de uma doença ou de um acidente, mas quando ele chegar nesse espaço, nesse ambiente espiritual, ele não vai sentir nem dor, nem sensação ruim, muito pelo contrário, ele vai viver bem, ele vai perceber que aquele ambiente é alegre, ele vai se sentir muito feliz. Agora, quando a pessoa ela vive no plano terrestre, uma vida ligada às coisas materiais, ela valoriza em excesso a matéria, aos bens, aos títulos. Então, quando ela desencarna, ela vai ter dificuldade, porque ela não tem consciência, ela não tem conhecimento sobre a imortalidade da alma, talvez nem acreditava na imortalidade da alma, ou nem que existisse a alma, porque estava sempre presa
as coisas materiais, as coisas mundanas, né? Não tinha a preocupação com o espírito. Então, quando ela chega no plano espiritual, ela está totalmente presa à matéria. Ela não consegue vivenciar, ela não consegue perceber, porque a beleza que existe no plano espiritual está ligada à frequência positiva, às vibrações positivas. E se ele não carrega essas frequências positivas, não consegue visualizar as coisas boas do espírito, ele vai sentir dor, né? Principalmente se ele desencarnou com uma doença muito grave, se for um acidente de carro, se for um suicídio. Então, ele vai carregar todas essas dores, né? Ele vai sentir como se estivesse realmente encarnado. Então, ele vai sentir que está num lugar escuro, ele não vai pressentir a espiritualidade que está ali para ajudar, ele vai sentir sede, ele vai sentir fome, ele não vai perceber a luz. Então, no plano espiritual, ele ainda vai estar ligado ao plano terrestre. Então, no plano espiritual, nós somos o reflexo do que é o coração. Lá, o nosso perispírito, ele vai refletir em luz ou sombras. Então, no plano espiritual, a gente não tem como esconder a verdade, né? Então, no plano espiritual, nós vamos ser exatamente o reflexo do que nós fomos aqui na Terra. As nossas atitudes aqui, elas vão ser as nossas verdades lá no plano espiritual. Então, lá, se eu tenho, né, atitude, comportamento, eu tenho moral, então eu vou refletir luz. Mas se eu vivi uma vida mundana, se eu não aproveitei as oportunidades de crescer, de melhorar, de buscar conhecer a vida futura, eu vou viver nas sombras. Bom, eu espero que através desse capítulo nós possamos ter refletido um pouquinho mais sobre as moradas, que são muitas, né? Graças a Deus nós temos a bondade de um Pai que nos quer cada vez melhores, e para isso a cada dia ele nos proporciona condições de melhorar, de estudar, de perceber que essa vida aqui é uma vida apenas, é um estágio que nós estamos passando e que nós precisamos aprender a lidar com as outras pessoas, a lidar com o próximo, a ser solidário com aqueles que sofrem, com aqueles que ainda não têm o entendimento, porque só assim, uns ajudando os outros a reconhecer, que nós possamos, né, a cada dia melhorar, crescer e um dia ser feliz, que é o que o Pai espera de nós, que nós possamos ser felizes. E para que isso a gente consiga atingir esse grau de felicidade, não essa felicidade relativa aqui, né, que nós encontramos muitas das vezes com as coisas adquiridas, mas aquela felicidade em que a sensação do dever cumprido, a sensação de bem-estar, a sensação de estar crescendo, de estar evoluindo, a satisfação em poder contribuir, de trabalhar, de ser, né, um serviçal de Jesus, quem sabe um dia nós possamos atingir uma morada espiritual em que nós possamos ter realmente a felicidade efetiva. Então, que esse capítulo nos faça cada dia mais refletir e buscar a nossa melhora, o nosso crescimento, porque eu tenho certeza, com os ensinamentos do Mestre Jesus, se nós seguirmos à risca, não tem erro. É um caminho sem volta, porque é um caminho que vai nos proporcionar evolução, crescimento. E que sua noite de hoje seja uma noite abençoada. Obrigada pela sua atenção.
queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.